Ok, pessoal, vamos lá, retornando então para a segunda parte da nossa aula. Bom, então na primeira parte, até ter acontecido essa queda de energia, né, nós estávamos conversando sobre o SOMACI, né? Diferente do Conte Valores, o do Continuum, ele vai contabilizar a partir de uma estrutura lógica, de uma condição, né? E se essa condição for verdadeira, ele realiza a soma da outra coluna distinta com os valores, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se ele salvou. Ok, estava construindo a tabela, né? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês conseguem me ouvir perfeitamente, pessoal? Tá tranquilo? Som. Aqui a tela que estou compartilhando com vocês também. Certo, vamos lá então. Para quem ficou perdido aí na questão do número da apostila, deixa eu só fechar algumas telas aqui. Essas funções lógicas, né, conte-se, conte-num, conte-valores, soma-se, que nós vamos ver agora, iniciam lá na página 43, tá? Então tem a página 43, que nós já fizemos nas aulas anteriores, né? O conte-num, que nós revisamos hoje ela novamente, o conte-valores também, e agora o soma-se, ok? Então vamos lá. Um aluno, em seguida o valor, mensalidade, os alunos, né? Mensalidade na coluna respectiva, nós identificamos com PG, né, que é pago. Poderia ser qualquer outra palavra ou sigla para representar o pagamento, né, ok, PG, que é pago, qualquer outro símbolo para representar o status, né, de pagamento efetuado por parte do aluno, né, em relação à mensalidade. Ok, então o SOMACI ele vai analisar duas coisas aqui, né? Primeiro, a condição de pago, para depois ele fazer a soma da coluna B, seguindo o critério que foi colocado, PG, pago,
para que ele possa pegar esses valores de pagamento, né? Por exemplo, quais são os alunos que efetuaram o pagamento? O Bruno, a Beatriz e a Andréia. Então, ele vai pegar esses 250, ele vai pegar esses 350, ele vai pegar esses 190, né? Fazer a soma e colocar o valor aqui da soma que ele encontrou dentro do critério PG. Né? Então, como que ele vai fazer? Igual, soma, a função que já aparece aqui para mim no Excel, né? O soma se. Soma-se os valores que estiverem aqui na coluna C, né? C2 até C7, se os elementos que estiverem na coluna C2 até C7, ponto e vírgula, estiverem com o critério PG, né? Então vou colocar entre aspas duplas, novamente relembrando que sempre que você for trabalhar com argumentos de texto, é necessário que você coloque aspas duplas, tá? Senão o Excel ele não entende, ele dá erro, ok? Então, estando com o status PG, ponto e vírgula, ele vai pegar a respectiva coluna B, né? Então, seja B2 até B7, ele vai pegar justamente a coluna anterior, que é a B, as linhas que marcam o critério PG, né? Ou seja, 250, 350 e 190, ele vai pegar isso aqui e realizar quem? A soma. Né? A própria função já diz, né, exatamente o que vai ser feito. Ele vai somar se uma coluna estiver com um determinado critério, ele pega a anterior, né, ou pode ser até mesmo a coluna posterior, basta eu selecionar o intervalo, né, esse intervalo aqui do lado direito vai ser sempre, né, esse último intervalo que eu seleciono, ele vai ser para indicar os valores que ele tem que somar, né? Aí eu aperto Enter, ele me dá o valor aí, né, de 790, ok? Então ele pegou 250 com 350 dá 600, né? Com mais 190 dá justamente o valor de 790. Se eu acrescentar aqui o primeiro como PG, ele já soma automaticamente. Né? Então já aparece aqui para mim. Tá? Interessante é isso, que você fez uma vez. Se eu quiser acrescentar uma linha qualquer, acrescentar o nome do aluno, né? Então eu vou clicar aqui e vou acrescentar uma linha. Inserir, linha inteira. Ok, vou colocar aqui. Vou colocar aqui o valor de 100. Vou colocar aqui o valor pago. Ó. Atualmente está 940, né? Então, se eu clicar aqui e colocar PG, ele já atualiza aqui o valor para 1.040, tá? Então, nesse intervalo aqui todinho, depois que eu precisar atualizar o valor, precisar atualizar a situação da mensalidade, ou até mesmo acrescentar linhas, nesse intervalo todo aqui ele reconhece e atualiza os valores automaticamente, tá? Então, esse é o soma-se. Ele vai realizar uma soma, né? Olha só o nome da função, soma, através de um critério que eu coloque aqui, né? Ou seja, PG, ele vai pegar as linhas que tem esse critério aqui, e aí posteriormente na função eu tenho que selecionar qual é essa coluna que tem esses valores para que ele possa pegar esses valores e efetuar a soma, né? Tá, então, nesse meu exemplo aqui, deixa eu voltar, né? Deu 1.040 porque eu acrescentei um aluno, eu acrescentei um valor, inclusive marquei a Carla como pago também, então ele vai atualizando os valores de acordo com as informações que eu vou atualizando, né? Deixa eu voltar aqui para 790, né? Certo? Alguém não conseguiu entender a função soma-se? Quer que eu faça novamente com algum outro exemplo? A gente pode fazer até com um exemplo desse aqui, né? No caso aqui, a gente colocou o critério sendo como PG, né?
E nesse aqui anterior aqui, a gente poderia colocar qual critério aqui será, hein, pessoal? Que tipo de critério a gente pode colocar? O X, né? Isso, Tá critério. tudo preenchido, né? Só uma letra X ela entende? Isso, exatamente. A gente vai colocar como critério a letra X, tá? Então vamos fazer aqui junto. Colocar aqui o valor recebido. Colocar aqui como exemplo, a gente tem o penúltimo como X. Então, vamos lá. Igual, soma, se. Primeiro, vou selecionar a coluna que tem o critério, né? No caso, a identificação do valor pago, que é o X, ponto e vírgula. O critério, entre aspas, duplas, né? Seguido pelo ponto e vírgula. E aí eu seleciono a coluna onde eu tenho os valores, né, que eu quero somar. Tá vendo que ele coloca de cor diferente também aqui, para poder identificar o critério e a coluna onde ele vai pegar os valores de acordo com o critério. Então, ele vai pegar só os que tem o X, né, marcado. No caso, é funcionário 1, funcionário 3, funcionário 5, funcionário 6, funcionário 7 e funcionário 9, né? Então, vou fechar aqui e apertar Enter. Ok, 318. Os valores são todos iguais, né? 53 pela quantidade de funcionários que pagaram, vezes 6, dá exatamente 318, tá? Se eu vir aqui alterar o valor, não nesse caso aqui, né, porque não tem o X, mas alterar aqui o valor, colocar para 100, ele atualiza o valor, colocar 200, atualiza o valor também. Se eu colocar um X, ele também atualiza, tá? Perceba que tanto faz como tanto fez eu colocar um X maiúsculo, minúsculo, ele entendeu aqui, né? Então, se eu colocar um X minúsculo também, ele consegue compreender, tá? Vocês têm que colocar aqui dentro da estrutura, é sempre lembrar primeiro de colocar o critério entre aspas duplas, principalmente quando for caractere, selecionar o intervalo desse critério e no final selecionar a coluna onde vai receber esses valores, né? Ok? Esse é o nosso soma-se, tá? Mais uma função da estrutura lógica que vocês conheceram. Alguma pergunta, pessoal, até o momento? Tá tranquilo? Com conte-se, conte-num, conte-valores, o soma-se, que nós acabamos de conhecer, né? Ok, acredito que desses exercícios da apostila aqui, o que ficou faltando nós fazermos foi exatamente esses dois aqui, né? Que é na página 89, tem lá uma folha de pagamento. Não, acredito que esse aqui a gente fez. Que é da função se aninhada, né? Com mais de duas possibilidades. A gente fez com o exemplo do aluno aprovado, reprovado de recuperação, e aí tinha esse percentual aqui de desconto em imposto de renda, né? 5, 10 e 22%. Então, esse aqui eu acredito que a gente já fez também. Agora, esse aqui,
Era só esse aqui mesmo. Agora, esse aqui, ele vai utilizar... Professor, Sim, tem como você escrever o nome no chat com Somacy para o Drive? Como é que fica? tem sim. Vou colocar aqui. Ele não veio não aqui, não? Professor, Sim, só uma curiosidade, não tem a ver com esse assunto, não. É porque eu tenho que aproveitar enquanto eu estou lembrando. É porque eu certo. tenho feito minhas atividades tudo num arquivo só. Aí vou abrindo Aham, várias planilhas, né? sim. Uma sequência de planilhas. Até quando eu vou conseguir abrir planilhas nesse arquivo? São, em média, quantas planilhas que eu Ele, consigo abrir em cada ele, arquivo? não, ele não tem uma limitação, tá? Você pode ir colocando, pelo menos que eu fui testando até o momento, não tem uma limitação técnica com relação à quantidade. Você pode ir inserindo que ele vai guardando tudo dentro de uma pasta de trabalho mesmo, tá? Então, provavelmente eu consigo fazer todas as atividades do curso no mesmo arquivo, né? No mesmo arquivo, sim. Ok, obrigada. Nada. Isso, além do Somacy, o Continuo também. Ok. As três formas, o que outro eu esqueci. O senhor passou quinta e hoje praticamente foi o Continuo, Somacy e o Conte-C, se não me engano. As três? O ponto C a gente já tinha visto, né? O Ah, início dele, tá. a gente já tinha comentado sobre ele. Então, continuum, ele vai ser esse count aqui, tá? O primeiro. Vou compartilhar com você, que aí você consegue abrir o arquivo e visualizar, tá? Esse primeiro aqui, o continuum, vamos voltar lá na apostila, lá em cima. Aqui, ó, continuum, tá? Vai ser esse count. Continuum, vai ser esse count, né? Selecionar o intervalo. E ele verifica o número, a quantidade de células que foram preenchidas. Esse do conte valores, que está na página 45, vai ser o sum if. Esse aqui eu já coloquei a soma, né? Vamos lá. Deixa eu fazer o... Bela, presta atenção na sua aula. Seu conte valores, né? Conte valores. Então, acho que é o count... Count if, né, professor? Professor, no que eu anotei, Já. o conte valores é só o count. Não, é o primeiro que é o count. Esse aqui, é o count num. Count, Então, ele não seria o conte valores? Que eu tinha anotado aí, mas eu não fiz nenhum teste. o count... Não sei se tem count-A. Count-A eu pus como conte número Não, count A, na minha o anotação. count A vai ser o próximo agora, que vai ser esse aqui, ó. Count valores. Count... Count A.
Gente, ficou 5, isso mesmo, tá? Então, o count num vai ser o count, simplesmente. E aqui na planilha 2, o count valores vai ser o count A, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo lá no chat, no WhatsApp, e aí vocês conseguem abrir e ver isso aí, tá? Esse último que nós fizemos vai ser o sum if. O if vem do se, né? E o sum vem de soma, né? Vocês já viram nas funções básicas anteriores, tá? Então vai ser sum if, aí o esquema é o mesmo, né? Seleciona a coluna com o critério em si e a coluna que vai receber a soma, né? B2 até B7, tá? Sum if. E aí, deixa eu fazer o download aqui. Clicar aqui em download, cadê? Fazer o download. Pode ser em formato Excel mesmo, na hora que vocês abrem aí, vai abrir com Google Planilhas. É só um instantinho. Acabei de colocar lá no chat de WhatsApp, tá? Então, função no Google Planilhas para o conte valores e soma-se. Ok, voltando para a aula. Pessoal, alguma dúvida até agora, até o momento? Ok, então, aumentando um pouco o grau de conhecimento agora, né, nós vamos fazer, então, aquele exercício da apostila, que é justamente esse que ficou faltando, do competição, né, de salto em distância. Nós temos o aluno, né, o ano em que ele está estudando, a idade, o peso e a altura, né? Então, aqui, o professor de educação física, já mencionado anteriormente, precisa agora preparar a lista de participantes para uma competição. Somente alunos com mais de 15 anos e com altura maior ou igual a 1,70 poderão participar. Isso aqui engloba, então, qual função? O se e ou a função se ou? O que vocês acham aqui? Repete de novo a pergunta, professor. A gente tem essa tabela com os alunos, a idade, o peso e a altura, né? Então, lendo aqui o enunciado. O professor ele precisa selecionar alguns alunos para participar desse evento, né? Dessa competição. Só que só vão participar alunos que tenham idade superior a 15 anos e com altura maior ou igual a 1,70. Então, qual operador, dentro da estrutura lógica se vocês utilizariam? O operador e, o operador ou? E. Isso, operador e, justamente porque é um operador que indica obrigatoriedade, né? Então, ele precisa selecionar dois atributos. Que atributos são esses? Idade e altura. Para que ele participe, esses dois critérios precisam estar de acordo, né? Precisam ser verdadeiros.
Ou seja, precisa ter mais do que 15 anos e precisa ter uma altura igual a 1,70 ou superior. Então, analisando aqui, vendo, nós já sabemos que o João vai ficar de fora, por quê? Porque ele não tem mais do que 15 anos e não tem uma altura maior ou igual a 1,70, né? O Pedro também fica de fora, porque ele não tem mais do que 15 anos, né? Porém, a altura entra dentro do critério, né? Mas como ele diz que a idade também tem que coincidir com o que está pedindo, então, por este motivo, o Pedro fica de fora. O Carlos já tem 17 anos, ou seja, uma idade superior do que 15, e a altura também maior ou igual a 1,70, né? Então, o Carlos está apto a participar dessa competição. O Eduardo não tem mais do que 15, porém a altura condiz com o que foi pedido aqui, mas a idade não sendo maior do que 15, ele fica de fora, né? O André tem 16 anos e tem 1,65. Então, aqui, apenas um aluno vai entrar, vai estar apto, né, a participar dessa competição, que é o Carlos, né, que tem 17 anos e 1,80. Na apostila, para quem, de repente, está com dúvida e que quer relembrar essa função, é só voltar lá. A Y, no caso das leis, vai ter que colocar aprovado ou reprovado, então. Apto, vamos colocar apto e inapto, né? Pode ser, então. Vamos lá, então nós já sabemos qual função nós vamos utilizar, né? Então vai ser a função e lá na página 40 e 41 tem os dois operadores e ou, né? Então, nesse caso a gente vai utilizar essa estrutura aqui do e. Okay? Colocar no bloco de notas a estrutura. Agora vamos lá para o exercício. Três, quatro, cinco, seis colunas até o F. Vou mesclar. Senhor, Sim. uma pergunta é sem ser da aula do senhor, mas o computador do senhor tá com a hora errada. Justamente, ele não está fixando mais a hora, 10h34, né? Obrigado, Arnaldo. De nada. Hoje de manhã aconteceu isso, depois que houve a queda também. Voltou, mas voltou com a hora errada, 10h34. Assim, a gente ia acabar a aula bem tarde, né? Se eu fosse por base no relógio do computador. Ia ser 4 horas. João, Pedro, Carlos, Eduardo, André. Colocar a idade, 15, 14,
17, 15, 16. Peso, 65, 60, 72, 63, 75. Neste exemplo aqui, pessoal, desse E, né, a gente tem 3 condições, né, que a gente viu lá do aluno, a frequência, a nota de quarto bimestre e a média. A gente colocou 3 condições como sendo obrigatórias. Aqui também, se eu quisesse colocar o peso como critério obrigatório, eu também poderia colocar, né? Só que aqui, no caso, a gente está trabalhando só com 2, que é a idade e a altura. Então, dentro da estrutura, eu coloco igual se operador. A primeira condição, que no caso aqui vai ser a idade, maior do que 15, né? Mais do que 15 anos. Ponto e vírgula, continua colocando a segunda situação, segundo critério. No caso, é a altura maior ou igual a 1,70, né? E poderia colocar um terceiro argumento aqui. Perceba que eu só vou fazendo o quê? Colocando um ponto e vírgula e separando os argumentos. Eu poderia ter vários critérios aqui, né? Então, aqui eu posso colocar o quê? Por exemplo, peso. Peso maior ou igual a 60, por exemplo, né? Então, basta eu colocar um ponto e vírgula para isolar os critérios um do outro. E aqui, a situação, a mensagem que vai aparecer, no caso apto, né, ou inapto. Poderia ser qualquer outra mensagem também, tá? Vocês podem colocar um outro nome diferente. Apto ou inapto, aprovado, caso os 3 forem verdadeiros. E reprovado automaticamente quando um já desse negativo, né? Fosse falso. Fosse mentiroso, que a gente diz, né? Porque a condição aqui diz um, na verdade, na tabela aqui, a informação do aluno é outra, né? Então, vamos ver aqui, a altura 1,69, 1,76, 1,80, 1,73 e 1,65. Vamos lá. Então, igual se altura, né? Seguida por quem? Do operador. Quem que é o operador? O E. Que vai identificar obrigatoriedade, né? E aí vou para a primeira situação, né? A idade. Então, a idade maior que 15. Não é igual, é maior que 15, né? Conforme, ó lá, somente alunos com mais de 15 anos, tá? Então, tem que ler muito bem o enunciado, interpretar muito bem as informações que está sendo pedido por lá, né? Ponto e vírgula. O segundo critério é a altura. Tem que ser maior ou igual a 1,70. Ok? Coloquei os meus argumentos. Vou fechar parênteses aqui. Vou colocar ponto e vírgula. Vou colocar entre aspas duplas a primeira situação. Apto. Poderia ser classificado para competição. Aprovado. Qualquer outra mensagem, né? Ponto e vírgula. Vou separar o segundo argumento, que é inapto ou não classificado. Aspas duplas, fecho parênteses e aperto Enter. Tá? Que deu não classificado, né? Por que que deu não classificado, pessoal? Porque não se encaixou no critério. Porque ele não se encaixou no critério idade, ele não tem uma idade superior a 15 e a altura, né? Aqui que não é igual nem maior que 1,70. Eu poderia ter uma outra coluna aqui, por exemplo, para identificar, porque a pessoa pode ter idade, mas de repente fez aniversário, vamos imaginar aqui, mês passado, fevereiro, né? Então ela tem 15 anos e um mês, basicamente,
né? Então, eu poderia ter uma outra coluna aqui para contabilizar os meses, né? Fazer a questão da soma, né? Para poder identificar a idade da pessoa a partir da data de nascimento. Tem como fazer isso. Quando a gente for trabalhar com datas, a gente vai ver como fazer isso, tá? Então, aqui eu tenho não classificado, apenas uma pessoa, que é o Carlos, né? Que está na situação de A, ok? Eu poderia mudar essa função aqui, colocar mais um critério, então eu posso clicar nesse de 1,70, né, que é a altura, colocar um ponto e vírgula aqui, e colocar o peso também como sendo uma nova condição, né? Então, peso que maior ou igual a 60. Vou arrastar aqui. E aí continua sendo apto o Carlos, né? Ele tem o peso maior ou igual a 60, tem a idade, tem a altura também. Agora, olha só, se eu mudar o operador, em vez de E, colocar ou, vai dar a opção de escolha, né? Ou ele tendo idade superior a 15, ou ele tendo um peso superior a 60, né? Ou igual, superior, ou altura superior a 1,70 ou igual a 1,70, ele já está classificado para competir, né? Agora, se eu mudar isso aqui, mudar o operador a condição ou, esse primeiro aluno aqui, que é o João, ele se torna apto. Por quê? Porque o peso é superior a 60, né? É maior ou igual a 60. Então, se eu pegar e arrastar aqui, todos os alunos vão estar aptos para a competição, né? Então, tem o João não se encaixa na idade, nem na altura, porém o peso é o suficiente, né? O Pedro, ele não se encaixa na idade, se encaixa no peso e se encaixa na altura. O Carlos, idade, peso e altura, os 3 critérios satisfazem, né? O Eduardo, a idade não satisfaz, o peso satisfaz e a altura também. E o André, a idade, o peso e a altura. Então, olha só o quanto faz a diferença, né, eu mudar o operador. Eu trabalhar com o ou e eu trabalhar com o e. O e é obrigatório, o ou já traz uma opção livre, né? Uma das condições sendo verdadeiras já faz com que a estrutura toda seja verdadeira. Pessoal, alguma dúvida neste exercício? Tranquilo até o momento? Não, tá tranquilo. Ok, então da apostila basicamente a gente conseguiu, né, concluir todos os exercícios, com exceção desse que está na página 90, que trabalha com a questão de data e hora, né? Vamos fazer uma leitura inicial, uma introdução inicial nesse capítulo que fala de data e hora, tá? E aí na aula de amanhã a gente faz mais alguns exercícios para revisar tudo que a gente viu até o momento, tá? Ver a questão de data e hora. E aí hoje eu vou deixar para que vocês façam como atividade esses exercícios que nós fizemos até o momento. Eu quero que vocês repliquem. Tendo dúvida na execução, já pergunta para mim na mensagem, né? Professor, estou tentando fazer isso aqui, porém não estou entendendo, ou está dando um valor diferente. Vou colocar aqui página 40. Então, eu quero que vocês façam, né? Essa página 40 e 41 vocês já fizeram. Façam esse exercício aqui, vou deixar até um roteiro, ó.
Página 42, vocês vão fazer esse do se aninhado, que tem várias condições aqui dentro. A estrutura é a mesma do que nós já vimos por aqui, né? Vou colocar lá no WhatsApp também, na hora de colocar os exercícios que vocês fizeram, que a gente viu na aula de hoje, né? Então, página 42, esse aqui da função aninhada, tá? A função já está aqui, é só replicar, né? Se você quiser alterar alguma estrutura para ver realmente se você entendeu e ver como funciona também, né? O conte-se, ele vai da página 43 e 44, tá? Então, 43 e 44 praticamente fala de conte-se e continuum, né? Então, página 43 e 44, conte-se, continuum. E vocês vão fazer essas duas tabelinhas e replicar. Na página 45, conte valores. E soma-se começa a falar alguma coisinha aqui, né? Mas perceba que o restante está aqui na página 46, tá? Página 46. Soma-se. Ok? E aí a questão da data e hora eu só vou falar, tá? E amanhã a gente faz essa tabela juntos e entende a estrutura, tá? Então, funções de data e hora. Podemos trabalhar com diversas funções que se baseiam na data e hora do seu computador. As principais funções, né? A função hoje. Vou colocar só cada uma dessas funções aqui que está mostrando. Igual hoje. Já aparece aqui a função, né? Vou abrir e fechar parênteses. Ele vai retornar qual informação? A data atual do sistema. Tá? Por isso, muito importante verificar se a data do seu relógio, né, está de acordo, data e hora está de acordo, para que as informações realmente sejam retornadas com fidelidade, né? Que as respostas venham certas, ok? Então, aqui eu tenho igual, né? Mês. Aí, dentro dessa função mês, eu tenho a função hoje. Abre e fecha aqui no final. Retorna o mês atual, né? Aí, então, ele verifica a partir dessa data o mês que nós estamos. Nessa próxima, né? Igual ano. Aí eu tenho a função hoje dentro 2021. Depois igual hora. Agora isso aqui vocês podem fazer depois, né? E testar. Ele não traz os minutos, traz só a hora, 10 horas, né? Nós estamos aí na casa das 10 horas. Depois, o próximo, igual. Aí sim, esse ele traz os minutos. Ó, minuto. Agora. Minuto agora, abre e fecha no final. 48 minutos, né? Os segundos, igual, segundo. Nove segundos. Igual. Agora. Retorna a data e a hora. Então, esse aqui é mais completo, né? Traz todas as informações. Igual esse aqui. Igual dia, ponto da, ponto semana. Hoje. Abre e fecha no final. Traz o dia da semana. Qual dia nós estamos? No segundo dia da semana, né? Começa por domingo, segunda-feira. Esse próximo.
igual dias 360, abre e fecha. Ele vai calcular o número de dias que há entre uma data inicial e uma data final. Tá? Então, vou apertar o Enter aqui. Opa, tá dando lá. É igual dias 360, abre e fecha. Vamos lá. Por que que tá dando erro? Só tentando tentar. Ok, vamos lá. Aqui, dias 360. Abre e fecha no final. Ah, tá. Eu preciso colocar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou colocar. Vamos ver se é isso que eu entendi. Janeiro. 365? Isso, o dias do. Tem essa Nós questão estamos. de comercial e essa outra forma, né, de Uhum. Em janeiro tivemos mensurar o ano. dias, 31, mais 28, e mais o mês de março que nós estamos, 29, mais 29. Então, se eu colocar aqui 88, ele vai dar diferença? Vamos ver se é isso. Assim seríamos a... Ah, tá, data inicial. Vou colocar, então, hoje. Seria isso, então? Vamos ver. Também não. E aí a data final. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Vou colocar do dia 29/4. Vamos ver. 29. Por que 360 e não 365? Eu acho que ele... Tá bom, essa explicação eu vou sinceramente, eu vou ficar devendo, porque o sistema de contabilização do Excel ele é um pouquinho diferente do calendário, né? Ele não contabiliza 365 dias, tá? Mas eu vou trazer essa informação mais precisa com relação ao cálculo de como o Excel trabalha o nosso calendário. São situações um pouquinho diferentes, tá? 29/4/2021, vamos ver se é isso. Menos... Não, tá errado isso aqui. Calcula o número de dias que há entre uma data inicial e uma data final. Vamos lá, igual dias 360. Ponto e vírgula. Professor, se ao invés de pôr hoje, colocar a data. Apesar que hoje seria a data, né? Ele teria que reconhecer, mas isso. 3, 2021, ponto e vírgula, 29, 4, 2021. Olha, deu uma diferença de 0. Uhum. A não ser que seja o contrário aqui, 29/4, 29/3. Continuou dando 0 a diferença. Essa fórmula aqui eu vou pesquisar melhor ela e trago para vocês amanhã, tá? Entender melhor como funciona essa fórmula dias 360. Mas o que eu consigo entender é que é o seguinte: quando eu coloco uma data inicial e final, ele tem que trazer para mim o resultado da diferença de dias que eu tenho de um mês para o outro, né? No caso de um mês para o outro, março para abril, ele tinha que trazer 30, né? Trazer esse valor de 30 dias aí. Mas eu vou entender melhor como funciona e trago para vocês na nossa aula de amanhã, quando nós falarmos dessa questão, né, de trabalhar com data e hora, e também o porquê, né, de ser 360 e não 365 dias, tá bom? Pessoal, sobre as outras funções, realmente ficou
claro o entendimento, a gente vai precisar desses conhecimentos quando nós formos trabalhar com alguns projetos mais práticos, tá? Então, isso aqui tem que realmente ficar muito, muito claro na questão do entendimento, tá? Então, pratiquem realmente, peguem o roteiro, eu vou colocar lá na nossa apostila, façam, repliquem essas informações. Amanhã eu vou praticar alguns exercícios, além da gente dar continuidade nessa questão de data e hora, vou trazer exercícios, né, para a gente poder praticar tudo que nós vimos, né, e amanhã, a tarefa de amanhã, basicamente, vai ser uma lista de exercícios com esses conteúdos que nós vimos, tá? Então, atividade na plataforma de hoje, vou lançar daqui a pouco, assim que nós encerrarmos a aula, e aí vocês têm como tarefa, então, reproduzir esses exercícios e postar lá na nossa plataforma. Tá? A atividade vai estar como do dia 29, e daqui a pouco eu vou fazer o lançamento por lá. Tá bom? Professor, vai ser umas 3 planilhas, todas aquelas que você mostrou? A gente tem uma na página 42, 43, 44, 3, 4, 5 tabelas. Uhul! Simbora. Todas curtinhas. É, Esse aqui, ó, já são coisas que a gente já fez, já conhece, né? no máximo Só 5, aplicar os CIS, né? no máximo 5 linhas e 5 colunas, né? Tá. Com relação à dúvida aí, gente, de 360 e 365 dias, é que geralmente a gente usa essa questão do calendário comercial. Sim. E para comércio, usa-se meses com 30 dias, independente se tem 31, se tem a questão do ano o mês de fevereiro, né? Que são só 28 ou 29. Então, geralmente, em resumo, é isso aí. Para comércio, ele trata o mês como se fosse com 30 dias, o ano inteiro. Verdade. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não me engano, a função data-if faz essa contagem de dias. Data-diff, né? Ah, tá. Data-diff. Diff vem diferença, justamente, Marcos. Tá, e aí, quando a gente tratar amanhã, realmente iniciando aí a questão da teoria, eu trago outros exemplos, outras funções também, tá? Pessoal, se vocês não forem tendo mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, vou agradecer novamente, né, a participação de todos vocês. E aí amanhã, então, a gente continua falando sobre data e hora, faço alguns exercícios, né, porque eu vou passar uma lista para vocês amanhã de exercícios complementares, diferentes do que a gente tem na apostila, para que a gente realmente possa fixar todo o aprendizado, né. Tá? Uma excelente segunda-feira a todos, descanso para vocês, para quem for trabalhar, boa sorte, né? Uma boa tarde a todos, até amanhã, ok?